Esta foi a mensagem que a minha mãe escreveu. Quem fez nascer a Taberna da Adélia está neste momento muito feliz, mas quem lhe está a dar continuidade está de parabéns. Obrigada à minha família, Adélia Pilau. Andávamos aqui a arrumar as coisas, no final do dia, o Marcos chamou-me, faltava um bocadinho e nesse bocadinho que o rapaz andou a pregar as mensagens, é mesmo por cima do computador e está lá uma mensagem em cima do computador. E o Marco disse-me assim: Wanda, tu já viste esta mensagem? Eu disse assim: não. E depois fui lá e vi, olhei e disse: como assim? Porque nem sequer tinha data. Eu disse: olha, se calhar eles viram que era da minha mãe, deixaram aqui para nós lermos. Porque nós nem sabíamos sequer que a minha mãe algum dia tinha escrito aquela mensagem. E pronto, se não fosse assim, nós também nunca saberíamos que ela tinha escrito essa mensagem e com uma mensagem tão bonita como estava. Falar nisto, esta caldeirada ainda não pode sair, pois não? A história desta taberna começa pelo gosto que a minha mãe tinha pela cozinha. E já tinha tido uma petisqueira, um género de uma petisqueira antes, e decidiu que é agora, vou novamente voltar à cozinha. E pronto, e abriu uma taberna pequenina, na altura tinha 7 lugares, depois foi crescendo com o tempo e hoje é o que é. Eu tinha 7 anos quando abriu a taberna. E basicamente isto é a nossa casa desde sempre. E fui ficando, acabei por ficar sempre aqui com ela. Na altura ela é que cozinhava, eu dava-lhe apoio e depois mais tarde quando ela saiu, fiquei eu no lugar dela. Como é que estás? Tudo bem? Disposto? Peixinho gal? Olha, chegou agora. A minha avó vendeu peixe, acho que toda a sua vida. Antes de eu, inclusive, conhecer a Wanda, o meu pai foi pescador, a minha avó vendeu peixe, a minha mãe vendeu peixe. E eu tive sempre muita proximidade com o peixe, com o mar. E depois, quando vim para cá, para o restaurante, a minha sogra trabalhava com peixe e marisco, essencialmente. E eu, quando nós assumimos a casa, para já tenho uma questão de honra para mim. Só trabalhamos com peixe de mar e produto de mar. E faz todo o sentido, um restaurante da Nazaré, trabalhar essencialmente com produtos de mar. E também pela minha proximidade a amigos e pescadores, e também tenho essa facilidade de encontrar os melhores produtos e tentar ter os melhores produtos, o que faz com que a casa também seja reconhecida e reconhecida por isso. Não é uma cozinha complicada, acaba por ser uma cozinha simples, com ingredientes bons, receitas que já vêm do tempo dela, algumas que nós fomos criando também, fomos nos adequando também aos clientes, que é mesmo assim. Nunca deixando os outros pratos mais que já tínhamos para trás, né? Do tempo em que a minha mãe cá estava, talvez a caldeirada, arroz de tamboril, arroz de marisco, cataplana. Hoje em dia mais o peixe frito com arroz de tomate, que já é uma coisa que nós começámos a fazer, também porque os clientes pediam muito o peixe frito e depois nós começámos a fazer. Talvez esse agora seja o mais, mas do tempo da minha mãe, a amassada de peixe também. Hoje em dia já é uma coisa que as pessoas já comem mais, já se sentem mais à vontade para comer a massa de peixe e pronto, e é isso. Ora, bom dia. Como é que é, meu amigo Marco? Mais um dia, mais uma semana, estás boa? Não sei onde é que tu vais arranjar esse bronze. O melhor pão aqui da Serra dos Mangos, para o restaurante número 1 da Nazaré. Então, com licença. Nós tentamos comprar, essencialmente, produtos aqui da região. Essencialmente, o peixe aqui vem da nossa lota, vem da lota de Peniche. Recebemos peixe dos Açores também, mas essencialmente produtos portugueses.
e nomeadamente também os legumes, aqui a questão do carapau seco, que vem aqui diretamente do paneiro, da Nazaré. Essencialmente é isso. Alex, como é que está o salmonete? Os croquetes ainda de choco e um arroz de marisco. Desde miúdo tive uma proximidade com a cozinha muito forte e, ao contrário dos meus amigos, desde miúdo, enquanto eles queriam era hambúrgueres com batatas fritas, eu sempre fui um miúdo que queria estar sentado à mesa aqui no tacho. O meu favorito desde os 5 anos era arroz de safio. Tipo, os meus colegas não sabiam que era safio e o meu comer preferido já era arroz de safio. E eu brincava que o meu sonho era ser cozinheiro. Mais tarde, disse aos meus pais que gostava de vir para o restaurante. Tirei o curso de cozinha na Escola de Hotelaria e Turismo de Lisboa. Especializei-me, ou aprendi a fazer alguma coisa que acho que era preciso, trazer um ar novo ao restaurante. Não inovei os pratos, mas acho que facilitei algumas coisas em preparações, que é normal que não se saiba uma cozinha que estava a trabalhar desde 87, que tem um processo que nem eles sabem que dá para fazer de outra maneira. Eu acho que foi importante nesse aspecto. Eu tinha a certeza que queria ser cozinheiro e quando entrei aqui no restaurante fui trabalhar para a sala durante o ano, mas eu acho que foi bonito porque eu próprio, neste momento, desde que estou na cozinha há uns meses, gosto mais e acho que é onde eu estou bem na cozinha. E até é engraçado quando eu disse à minha mãe, pá, porra, vim de férias e estava com saudades de cozinhar. É um reviver de uma história, né? E depois, quer se queira, quer não, é uma confiança também muito grande que eu sei que aquilo que eu estou a fazer e que eu posso confiar nele e ele em mim, e fico muito feliz que ele queira dar continuidade. Porque se eu pensar no que foi quando a minha mãe estava cá e o que nós fizemos disto e o que ele pode vir a fazer, né? E é bom, é muito bom. Eu não sabia se queria ser cozinheiro, mas sabia que quando saí do curso tinha uma coisa que queria fazer. Queria ter um croquete cozido à portuguesa. Porque há um chefe que já sabe disso, que eu já lhe contei esta história. Ele nem me dava aulas, mas deu-me a provar um croquete que ele tinha feito no restaurante. Foi o chefe Nuno Diniz, que ele até tem no livro, que é o croquete de fumeiro. E ele deu-me a provar aquele croquete e aquilo... Qualquer croquete que eu adoraria comer até aquele momento morreu, porque aquilo para mim é que era o melhor croquete. E eu, mas isto levar umas couves, isto e mais aqui, mais ali, isto pode ser um croquete cozido à portuguesa. Tive um ano a fazer várias versões até que chegou à versão que está hoje na carta, que é o croquete cozido à portuguesa. Esta casa já vai na 3ª geração, começa com a minha sogra e com o meu sogro também, a Wanda, e agora o nosso filho. Isto para mim é um motivo de orgulho e dá-me vontade de continuar. Eu vejo a Taberna da Adélia como um restaurante centenário. Está aberto desde 87 e eu tenho a certeza que o restaurante vai estar aberto daqui a mais de 60 anos, porque é uma cozinha que nunca passa de moda, que é a cozinha tradicional, e quando é bem feita e fideliza, todos os anos está a criar clientes da casa novos, que é o mais importante. E eu acho que o facto de que os meus pais transmitiram nisso, que é termos sempre um apontamento novo, nunca nos deixarmos ficar para trás. Eu acho que temos aqui um misto de muitos clientes da região, muitos clientes estrangeiros também. A questão da onda também foi importante para a Nazaré, não nos podemos esquecer disto. Os invernos da Nazaré eram no tempo da minha sogra, eram mais complicados, trabalhavam basicamente só ao fim de semana e no verão era muito mais sazonal. E esta questão da onda veio trazer muito mais gente à Nazaré, que é aquilo que tinha, foi muito importante. Mas também temos muitos empresários aqui da Leiria, Fátima, Marinha, Pombal. A Nazaré também, durante muitos anos, e ainda continua a ser, a Praia dos Ribatejanos, que vinham passar o verão, 3 meses de verão para a Nazaré, e ainda continuam a fazê-lo. Não vêm 3 meses, porque hoje em dia ninguém tem 3 meses de férias, mas continuam a visitar a Nazaré com muita regularidade. O reconhecimento do nosso trabalho ser divulgado num guia como o Guia Michelin, acho que para nós também é uma questão de estarmos felizes e alguém reconhecer o nosso trabalho. Acho que é a melhor maneira de nós nos sentirmos recompensados. Isto foi uma ideia que a minha mãe tirou na altura de um restaurante que já fazia o mesmo. E ela era vinha sempre com ideias, era uma pessoa que estava sempre com aquela cabeça na parada.
E depois começou a fazer aqui e pronto, e então cada cliente que vinha, quase todos na altura, nós dávamos uma mensagem, a pessoa escrevia, havia alguns clientes que gostavam de ser eles a pôr, além do teto, chegámos a ter uma ripinha de madeira toda à volta do restaurante, então alguns até gostavam mesmo de pôr, e alguns chegavam cá, iam à procura, ver se encontravam as mensagens. E agora já não fazemos porque também já não temos onde pôr tanta mensagem, não fazemos tanto. Se nos pedirem nós ainda damos, mas já não fazemos como fazíamos, porque depois também não faz sentido estarem a escrever mensagens, depois não temos onde as pôr. Mas ficam aquelas que foram, que é mesmo assim, já foram escritas há algum tempo. Ela dizia, não queiras isto para ti, mas eu acho que era só brincar. Ela queria mesmo era que eu desse continuidade, a verdade era essa.